churrasco, chimarrão, vestido de prenda, pilcha, tudo isso tu já deve saber. Mas aqueles símbolos na bandeira do Rio Grande do Sul, tu sabe? E a tarca? Então, se liga que depois da vinheta, eu e o meu colega Luciano Boeira vamos explicar tudinho para vocês. A nossa escola, Carlos Pessoa de Brum, fica no bairro Restinga, na zona sul da cidade de Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, o estado mais meridional, mais ao sul do Brasil. Mas o nosso território nem sempre foi assim. Até 1500, mais de 5 milhões de indígenas viviam por aqui. Nas terras que hoje são o Rio Grande do Sul, já viviam os caigangues, do grupo G, e os guaranis, do grupo Tupi. Moravam em casas subterrâneas, amplas e bem aquecidas para enfrentar o frio que faz por aqui. Hoje, guaranis e caigangues vivem em comunidades em extrema dificuldades, sustentando-se basicamente do seu artesanato, mas com muita determinação reivindicam o direito de viver bem e manter sua cultura viva. Em 1500, chegaram os exploradores portugueses e começaram a explorar nossas terras em nome do Reino de Portugal. Viramos colônia portuguesa. Em 1808, o príncipe Dom João, fugindo das tropas francesas que invadiram Portugal, chegou ao Brasil e instalou a corte no Rio de Janeiro. Viramos um principado. Com a morte da rainha Dona Maria, Dom João é coroado rei, o único coroado fora de Portugal, e o Brasil virou Reino Unido a Portugal e Algarves. Com a derrota de Napoleão Bonaparte, os portugueses se tornaram uma monarquia constitucional e exigiram o retorno da família real portuguesa e o rebaixamento do Brasil à condição de colônia. O rei voltou, mas o seu filho, Dom Pedro, fica como príncipe regente do Brasil. A pressão das cortes do parlamento português aumentou e os poderes de Dom Pedro foram suprimidos. Não lhe restou outra escolha: a independência do Brasil. Viramos um império. 9 anos depois, Dom Pedro I retornou a Portugal para disputar com seu irmão Dom Miguel o trono português. Abdicou do trono brasileiro em favor do seu filho, Pedro de Alcântara, com apenas 4 anos de idade. Até alcançar a maioridade, o Império do Brasil seria governado por regentes. Muitas províncias não aceitaram esses governos regenciais e promoveram rebeliões. Em 1835, a província de São Pedro do Rio Grande do Sul iniciou um movimento separatista. Liderado por estancieiros, grandes proprietários de terra, que, entre outras coisas, estavam descontentes com o preço do charque. Como símbolo, levaram para o campo de batalha uma bandeira tricolor. O verde e amarelo eram as cores do Império, das casas reais de Bragança e dos Habsburgos. O vermelho simbolizava a revolução, a coragem, o sangue derramado nas lutas. Hoje, a bandeira do Rio Grande do Sul tem esse formato com um brasão no centro. Você sabe o significado desse brasão? Vamos olhar mais de perto. O verde e o amarelo foram ressignificados junto com as cores da bandeira nacional após a proclamação da República, simbolizando as riquezas naturais e as riquezas materiais. O vermelho continuou simbolizando a coragem e os ideais revolucionários do povo gaúcho. A espada, bem no centro, em pé, simboliza a virtude. Em cima tem um barrete vermelho, que
que era uma vestimenta obrigatória dos escravos da Roma Antiga, que os revolucionários franceses tomaram como símbolo. Os ramos de acácia ao lado da espada representam a segurança e a pureza. O losango verde é, na verdade, dois triângulos ou duas pirâmides opostas, representando os três princípios fundamentais para a humanidade: a sabedoria, força e beleza. As estrelas de 5 pontas, na cor amarela, representam o ideal de perfeição humana em 5 aspectos: o físico, emocional, mental, intuitivo e espiritual, ou seja, representa a vitória das virtudes sobre as paixões. As colunas representam os limites do mundo criado, a vida e a morte. E os elementos todos estão escoltados com um lenço, com as cores regionais, 4 fuzis, 5 lanças e 2 canhões. A proclamação da República Rio-Grandense foi em 11 de setembro de 1836, mas a data na elipse se refere à tomada de Porto Alegre pelos farroupilhas. O lema é inspirado na Revolução Francesa: liberdade, igualdade e humanidade no lugar de fraternidade. E aí, você já conhecia esses símbolos? Eles são inspirados na maçonaria. Se ficou curioso, coloca nos comentários aqui embaixo que a gente responde. Agora, eu vou chamar o meu colega, professor Luciano Boeira, para falar sobre a tarca. Então, Luciano, o que tu está trazendo para nós aí? Eu trouxe 3 peças. O chapéu, que é da indumentária gaúcha, o violão, né, que é um companheiro para os momentos aí de solidão, sempre foi, né? E em particular eu trouxe uma tarca. Tá? A tarca é um utensílio que se usava na verdade, né? Agora está em desuso no campo, para contagem, para registro do número de cabeças de gado que tu colocava para um local ou para o outro, né? Durante a lida no campo, quando tu precisava, por exemplo, colocar para um mangueirão, né? E contar quantos tinham entrado, enfim, né? Então, a tarca, essa aqui, ela é feita de couro de cabrito, né? Um couro bem fininho, assim, maleável, né? E... Mas existiam tarcas de madeira também, né? E a tarca, ela é de tempos imemoriais, né? É um utensílio, assim, muito antigo, realmente. Bom, e a tarca, ela tem um pouco a ver com matemática, né? A matemática, o processo da contagem é um processo super básico, né? Importante, fundamental, na verdade. Então, como é que se usava, tá? Se poderia, então, contar o número de cabeças de gado por unidades, né? Do tipo assim, coloquei para dentro lá da mangueira 3 cabeças de gado, né? Ficava representado, então, nessa extremidade aqui, né? Esses 3 que estão lá por dentro, né? Acontece que às vezes tu tinha muitos, né? Tinha um rebanho grande, né? E daí tu precisava contar números grandes, enfim, né? Com 50, 60 cabeças, 100 cabeças, né? Imagina só os tropeiros, muitas vezes eles tinham que deslocar por distâncias longas, às vezes 2.000 cabeças de vaca, né? É um monte, né? Bom, mas então o que acontece, como é que se usava isso aqui, né? Claro que cada sujeito, né, usava de um jeito, né? Mas o que se poderia fazer era assim, ó, se a gente quisesse contar pouco, se o rebanho fosse pequeno, até uma dezena, por exemplo, isso aqui serviria, né? Daí bastaria ir colocando para o lado aqui, né, por exemplo, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, né? 7, 8 e assim vai. Tá? Se poderia fazer assim. Mas se a gente tem um rebanho maior, o que se poderia fazer era contar para cada 2 cabeças, por exemplo, uma bolinha dessas aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu teria 6, né?
teria o registro de 6 cabeças aqui, né? E, e daí, por exemplo, se eu já contei 10, né? Já contei 10, poderia fazer assim, ó. Nessa extremidade aqui, 10. Esse aqui sinaliza, então, as dezenas, né? Então tem uma dezena. E, por exemplo, aqui eu teria 6 unidades, né? Contando que desse lado aqui, cada uma dessas bolinhas vale 2, né? Então, depois que eu ultrapassei, por exemplo, já deu 20, né? Daí eu colocaria mais uma para cá. Então, essas duas bolinhas aqui representariam 20. E daí aqui, no caso, eu teria desse lado aqui para correspondendo a 2, né? Cada uma. Daí seria, então, eu teria dentro do local onde eu estou separando e tal, dentro de uma mangueira, por exemplo, eu teria 26, né? Daí eu consegui castrar, por exemplo, e marcar o gado, né? E já tenho 30, por exemplo, né? Daí ficaria marcada, registrada assim, ó. Então 30, daí aqui no caso a gente teria 36, né? Aqui desse lado valendo as dezenas e aqui no caso as duplas, né? De animais que eu estou separando. Então a tarca servia para isso, era uma espécie de calculadora, né, daqueles tempos assim antigos, né, do Rio Grande do Sul. Mas, Luciano, tu falou em 3 elementos. Tu falou que a tarca não está mais em uso. Mas esse violão aí, ele está em uso ou não está? Beleza. E então para reforçar esse momento aí, né, de homenagens, né, à tradição do Rio Grande do Sul, eu vou cantar uma música que é uma espécie de hino, né, do Rio Grande do Sul, de um cantor e compositor assim muito querido que é o Leonardo. Né? Então tem aquela música dele, Céu, Sol, Sul, Terra e Cor. Eu quero andar nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas no chão, ter os pés roseteados de campo, ficar mais trigueiro com sol de verão, fazer versos cantando as belezas dessa natureza sem par e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Eu quero me banhar nas fontes e olhar horizontes com Deus e sentir que as cantigas nativas continuam vivas para os filhos meus. Ver os campos florindo e crianças sorrindo felizes a cantar e mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. E mostrar para quem quiser ver um lugar para viver sem chorar. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor, onde tudo que se planta cresce e o que mais floresce é o amor. Então é isso. Curtiu o vídeo? Compartilha, se inscreve no canal, ativa a notificação e tchau, tchau.